Antes de começarmos, quero convidar você a deixar nos comentários de onde está assistindo este vídeo e compartilhar se as mensagens do nosso canal têm impactado sua vida. Aproveite também para já curtir este vídeo e se inscrever no canal, para que possamos continuar trazendo ensinamentos que edificam corpo e alma. O alerta de Ellen White sobre os perigos ocultos da carne, da cafeína e de um estilo de vida impuro é mais urgente do que muitos percebem. Em seus escritos, ela destaca que o que ingerimos e a maneira como vivemos tem impacto direto sobre nossa saúde física, mental e espiritual. Como está escrito na Bíblia, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. 1 Coríntios 6,19. Este versículo nos lembra que cuidar do corpo é também um ato de reverência a Deus. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, alerta que o consumo excessivo de carne e bebidas estimulantes, como café e chá fortes, pode enfraquecer o corpo e obscurecer a mente. Ela enfatiza: o costume de comer carne e de consumir bebidas excitantes diminui a vitalidade e destrói a clareza mental. Tal observação nos chama à reflexão sobre nossas escolhas diárias. A alimentação não é apenas uma questão de prazer ou costume, mas um fator essencial para a resistência física e espiritual. Além disso, em Temperança, White relaciona o estilo de vida impuro, marcado por excessos e hábitos prejudiciais, com o enfraquecimento moral e espiritual. É impossível servir a Deus em plenitude quando a saúde está comprometida por indulgências prejudiciais. Aqui vemos claramente a conexão entre disciplina corporal, clareza espiritual e fidelidade a Deus. A Bíblia reforça essa ideia: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Este mandamento abrange não apenas nossas ações, mas também o cuidado com o corpo que nos foi confiado. Portanto, o alerta de Ellen White é um chamado à vigilância. Devemos avaliar nossa alimentação, nossos hábitos e nosso estilo de vida à luz da palavra de Deus. O corpo saudável e puro nos capacita a viver de forma mais plena, servindo a Deus com energia e mente clara. Meditar sobre essas orientações é o primeiro passo para transformar escolhas diárias em atos de amor ao Criador. Ellen White nos adverte em O Regime Alimentar sobre os efeitos nocivos do consumo frequente de carne. Ela escreve: a carne de animais torna o sangue pesado e dificulta a ação das forças vitais, provocando enfermidades e prejudicando o discernimento espiritual. Este é um ponto essencial, pois nossa mente e nosso espírito não se fortalecem isoladamente. Eles dependem diretamente do estado do corpo físico. A Bíblia reforça esta ideia: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. Aqui, Paulo nos lembra que a liberdade deve ser guiada pela sabedoria e pelo equilíbrio. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White enfatiza que a alimentação à base de vegetais e grãos proporciona energia duradoura, clareza mental e resistência a doenças. Ela afirma: o uso de frutas, legumes e cereais promove vigor, aumenta a vitalidade e fortalece a mente para decisões corretas e nobres. Assim, nossas escolhas alimentares não são apenas questões físicas, mas espirituais. Um corpo mais puro permite que o Espírito Santo opere com maior eficácia em nossa vida. Além disso, o excesso de carne e alimentos processados cria predisposição a doenças e hábitos destrutivos, comprometendo a disciplina espiritual. Medicina e Salvação lembra que o corpo prejudicado pelo abuso alimentar torna-se um obstáculo para a prática da verdadeira piedade. A Bíblia também nos instrui a cuidar de nosso corpo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Cada refeição deve ser vista como uma oportunidade de honrar a Deus, e não como um ato de indulgência desmedida. O chamado de Ellen White é claro: uma vida saudável e pura começa com escolhas alimentares conscientes. Reduzir o consumo de carne, evitar bebidas estimulantes e adotar hábitos saudáveis fortalece o corpo, protege a mente e abre espaço para que a espiritualidade floresça. É um convite à reflexão diária. Nossas decisões alimentares estão nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? Lembre-se de curtir este vídeo
se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sua interação ajuda a espalhar estas mensagens vitais sobre saúde e espiritualidade. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, alerta sobre os efeitos prejudiciais do café, do chá forte e de outras substâncias estimulantes, afirmando que eles excitam o sistema nervoso, aumentam o cansaço, prejudicam a digestão e obscurecem a mente. A Bíblia nos ensina que o corpo deve ser tratado com cuidado e respeito, lembrando que não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. 1 Coríntios 6,19. Cada substância que consumimos tem um efeito direto sobre nosso templo físico e, consequentemente, sobre nosso espírito. O uso constante de cafeína cria dependência, tornando difícil manter o equilíbrio emocional e espiritual. Em Temperança, White enfatiza que toda indulgência em bebidas excitantes destrói a sensibilidade moral e espiritual, tornando o homem mais propenso a ceder aos desejos terrenos. Quando nosso corpo está sobrecarregado por estimulantes, perdemos a clareza necessária para discernir o bem do mal, como Paulo alerta em 1 Coríntios 9:27, dizendo que devemos subjugar o corpo e mantê-lo sob controle, para não sermos dominados por ele. Além disso, em Ciência do Bom Viver, Ellen White ressalta que a substituição de bebidas estimulantes por água, sucos naturais e chás suaves fortalece o corpo, promove a vitalidade e mantém a mente clara. Isto nos permite cumprir melhor o mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma e forças, Deuteronômio 6:5, pois um corpo saudável é fundamental para servir com dedicação e consciência. O alerta de White não se limita apenas aos efeitos físicos, ele também aponta para o perigo espiritual. A perda da sensibilidade moral e da capacidade de discernimento coloca a alma em risco. O cuidado com o corpo, a moderação e a escolha de bebidas naturais são formas de obedecer a Deus e viver de maneira plena e equilibrada. Ellen White nos alerta em Temperança que o estilo de vida impuro, marcado por excessos e hábitos prejudiciais, afeta não apenas o corpo, mas também a alma. Ela afirma que toda indulgência em prazeres prejudiciais torna a mente confusa, a vontade fraca e o coração menos sensível às coisas de Deus. O corpo e a alma estão intimamente ligados. Assim como Paulo instruiu que devemos subjugar o corpo e mantê-lo em disciplina, fazendo tudo para a glória de Deus, cada escolha física tem impacto espiritual. Se o corpo está dominado pelo pecado ou pelos excessos, o coração se afasta do Senhor, e o homem se torna incapaz de amar a Deus com toda a sua alma, coração e forças. Em Conselhos sobre Saúde, White enfatiza que hábitos como o consumo excessivo de carne, bebidas excitantes, falta de repouso adequado e negligência com a higiene debilitam o sistema nervoso e enfraquecem a mente, tornando o indivíduo mais vulnerável às tentações. Ela escreve: a saúde comprometida pelo abuso diário de hábitos prejudiciais cria uma barreira entre o homem e Deus. Isso nos lembra do mandamento de que devemos cuidar do nosso corpo, pois é templo do Espírito Santo, e do ensino de Jesus, de que aqueles que desejam servi-lo plenamente devem buscar santidade em todas as áreas da vida. Além disso, em Medicina e Salvação, White destaca que uma vida impura gera efeitos espirituais duradouros, pois o hábito do pecado enfraquece a consciência e embota a percepção do certo e do errado. O Senhor instrui que devemos fugir da impureza e buscar a santidade, vivendo de maneira justa, pois bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Dessa forma, a pureza corporal e moral caminha lado a lado com a espiritualidade. O chamado de Ellen White é claro. Para proteger a alma e fortalecer a mente, é preciso avaliar constantemente nossos hábitos e escolhas, abandonar tudo que é prejudicial e abraçar um estilo de vida puro e equilibrado. O corpo saudável e a mente clara permitem servir a Deus com mais dedicação e amor, refletindo verdadeiramente a santidade que Ele espera de nós. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, destaca que a saúde do corpo influencia diretamente a clareza da mente e a sensibilidade espiritual. Ela afirma: quando o corpo está enfraquecido por maus hábitos, a mente se torna confusa e a alma perde a percepção do certo e do errado. Isso nos lembra que a Bíblia instrui sobre a necessidade de cuidar do corpo e da mente, afirmando:
Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. O cuidado com o corpo é, portanto, um ato de reverência a Deus, e a pureza do corpo fortalece o espírito. Em O Regime Alimentar, White alerta para os perigos do consumo de carne e alimentos processados, afirmando que eles envenenam o sangue, entorpecem a mente e tornam a alma mais vulnerável à influência do mal. Este ensinamento ecoa as palavras de Provérbios 20:22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A conexão entre o que ingerimos e a saúde espiritual é clara. Escolhas corretas preservam a vitalidade física e a sensibilidade moral. Além disso, em temperança, Ellen White afirma que bebidas excitantes, como café e chá forte, perturbam o sistema nervoso, reduzem a resistência e obscurecem a mente, enfraquecendo a capacidade de discernir o certo do errado. Assim, ao escolher uma vida pura e equilibrada, estamos obedecendo ao princípio bíblico de sobriedade e domínio próprio. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. 1 Coríntios 6:12. A disciplina corporal é, portanto, essencial para manter o equilíbrio espiritual e moral. O alerta de Ellen White é um convite à reflexão. A saúde do corpo é inseparável da pureza da mente e da alma. Cada escolha alimentar, cada hábito e cada indulgência influenciam a capacidade de servir a Deus plenamente. Um corpo saudável e uma mente clara permitem viver em harmonia com os princípios divinos e experimentar a plenitude da vida que Ele deseja para nós. Ellen White, em Medicina e Salvação, alerta que hábitos prejudiciais comprometem a capacidade espiritual. Ela enfatiza que a indulgência em alimentos e bebidas excitantes, juntamente com o descuido do corpo, obscurece o discernimento e diminui a sensibilidade ao Espírito de Deus. Isso nos lembra do que está escrito em Romanos 12:1, onde Paulo nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso cuidado físico não é meramente uma questão de saúde, mas um ato de adoração e devoção. Em Conselhos sobre Saúde, White reforça que o consumo constante de carne e bebidas excitantes aumenta a irritabilidade, reduz a paciência e dificulta a prática do amor cristão. A Bíblia complementa esta orientação em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Um corpo e uma mente equilibrados são essenciais para manifestar plenamente os frutos do Espírito. Além disso, ela aponta que o estilo de vida impuro cria predisposição para doenças físicas e espirituais. Em Temperança, White escreve: os excessos e hábitos prejudiciais tornam a mente e o corpo menos aptos a suportar as provações da vida e menos sensíveis às instruções divinas. Este ensino ressoa com Provérbios 3:7-8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A Bíblia confirma que a obediência e o temor de Deus resultam em saúde e equilíbrio. O chamado de Ellen White é claro: a pureza no estilo de vida, combinada com escolhas alimentares conscientes e disciplina corporal, fortalece o espírito e permite que o homem viva de maneira plena. Cada decisão diária deve ser guiada pelo desejo de honrar a Deus, com o corpo, a mente e a alma. Ellen White, em O Regime Alimentar, alerta que a escolha dos alimentos influencia diretamente nossa vitalidade física e espiritual. Ela escreve: o uso habitual de carne, alimentos gordurosos e bebidas excitantes não apenas prejudica o corpo, mas obscurece a mente e enfraquece a alma. Isso nos leva a refletir sobre os ensinamentos de Isaías 1:16-17, onde o Senhor ordena: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas obras de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem,
buscai o juízo, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Assim como a purificação espiritual requer ação, a purificação física também é essencial para honrar a Deus. Em Ciência do Bom Viver, White destaca que uma alimentação à base de vegetais, frutas e cereais promove vigor, resistência e clareza mental, capacitando o indivíduo a servir com mais eficácia. A Bíblia reforça esta orientação em Provérbios 4:20-22, dizendo: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. O cuidado com a alimentação é, portanto, um meio de preservar tanto o corpo quanto a alma. Além disso, em Temperança, Ellen White lembra que a disciplina na alimentação e nos hábitos de vida não é apenas física, mas espiritual. Ela afirma: ao escolher alimentos simples e puros e ao evitar excitações prejudiciais, o homem torna-se mais sensível à voz de Deus e mais apto a viver em santidade. Isso ecoa as palavras de Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um corpo saudável nos permite seguir a luz do Senhor com clareza e confiança. Portanto, o alerta de Ellen White é uma chamada à reflexão diária. Cada escolha alimentar e cada hábito deve ser analisado sob a perspectiva de saúde, pureza e serviço a Deus. Viver com disciplina corporal é uma forma de expressar amor e obediência ao Criador, fortalecendo corpo, mente e espírito. Antes de começarmos, comente de onde você está nos assistindo e se as mensagens do canal têm impactado sua vida. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que transformam corpo, mente e espírito. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, alerta que os hábitos alimentares e o estilo de vida têm impacto direto na relação do homem com Deus. Ela afirma: o corpo que é prejudicado por excessos e indulgências prejudiciais se torna um obstáculo para a prática da verdadeira piedade. Este ensinamento encontra eco nas palavras de 1 Timóteo 4:8, que nos cortam-nos. Recorda, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da futura. Cuidar do corpo não é um fim em si mesmo, mas um meio de possibilitar uma vida de devoção completa e serviço fiel. Em O Regime Alimentar, White enfatiza que a carne, os alimentos processados e bebidas estimulantes obscurecem a mente e enfraquecem a resistência física, tornando o homem menos apto a cumprir os desígnios divinos. Como está escrito em Provérbios 14:30, o coração sossegado é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Um corpo equilibrado e saudável contribui para a paz interior e fortalece a capacidade de discernir o certo e praticar a justiça. Além disso, em Temperança, Ellen White destaca que a pureza de hábitos promove a clareza mental e espiritual, permitindo que o homem viva em harmonia com a vontade de Deus. Ela escreve: quando a mente e o corpo são mantidos puros, o espírito se torna mais sensível à direção divina, e a vida diária é guiada por princípios elevados. Este princípio está alinhado com Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria de Deus é mais facilmente percebida por aqueles que cuidam do corpo e da alma. O alerta final de Ellen White é um chamado à reflexão. A alimentação, os hábitos e o estilo de vida não são apenas questões físicas, mas espirituais. A vida pura e saudável fortalece o corpo, desperta a mente e sensibiliza a alma, permitindo que cada indivíduo viva plenamente para glorificar a Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar como essa reflexão o fez pensar em seus hábitos alimentares. Sua participação ajuda a espalhar estas mensagens vitais sobre saúde, pureza e vida espiritual.